O nascimento dos Estados Unidos está para sempre entrelaçado com seus conflitos com os nativos americanos. Desde o momento em que os colonizadores europeus chegaram, a relação foi marcada por mal-entendidos, invasões e violência. Ao declarar independência em 1776, a nação herdou uma relação complexa com os habitantes indígenas. A Declaração da Independência, embora proclamasse a liberdade, silenciou sobre os direitos dos nativos americanos, preparando o cenário para séculos de conflito. A luta pela terra e pela sobrevivência cultural moldou o destino da nação e continua a ressoar até hoje. Esta história, marcada por tragédia e resiliência, exige ser lembrada e compreendida. Com o amanhecer do século XIX, o Destino Manifesto se enraizou profundamente na psique americana, moldando a visão de uma nação em crescimento. Essa crença sustentava que os Estados Unidos estavam destinados, quase por direito divino, a se expandir por toda a América do Norte, do Atlântico ao Pacífico. Justificava a remoção forçada dos nativos americanos de suas terras ancestrais, muitas vezes através de meios violentos e desumanos. O Destino Manifesto mascarava as realidades brutais da conquista com um verniz de justiça e inevitabilidade, promovendo a ideia de progresso. A compra da Louisiana, em 1803, dobrou o tamanho dos Estados Unidos, intensificando a pressão sobre as terras indígenas e acelerando a expansão para o oeste. Tratados foram assinados e frequentemente quebrados, muitas vezes sob coação e engano, para abrir o oeste para o assentamento de colonos brancos. A crença no Destino Manifesto preparou o cenário para conflitos sangrentos e prolongados que alteraram profundamente o oeste americano. Esses conflitos deixaram uma cicatriz duradoura nas relações entre os Estados Unidos e os nativos americanos, uma ferida que continua a se curar até os dias de hoje, refletindo as complexidades da história americana. O início do século XIX testemunhou a ascensão de Tecumseh, um líder Shawnee que reconheceu a ameaça da expansão americana. Tecumseh instou as tribos a se unirem contra os Sioux. Sua mensagem ressoou em muitos líderes nativos, que viam sua sobrevivência em jogo. Em 1811, enquanto Tecumseh estava fora, as forças americanas marcharam em direção a Prophetstown, uma vila Shawnee. A Batalha de Tippecanoe, embora uma vitória tática dos Sioux, foi um revés estratégico. A destruição de Prophetstown inflamou as tensões e alimentou o ressentimento nativo. A batalha galvanizou a resistência nativa, solidificando a liderança de Tecumseh. As guerras seminoles na Flórida são um testemunho da determinação do povo seminole em resistir à remoção forçada. Esses conflitos, que se estenderam por várias décadas, foram marcados por batalhas ferozes e uma resistência incansável. A Primeira Guerra Seminole, 1817-1818, viu as forças americanas invadirem a Flórida espanhola. Esta invasão foi uma resposta aos ataques dos Seminoles e seus aliados africanos, conhecidos como Black Seminoles, contra os colonos americanos. Os Seminoles, mestres da guerra de guerrilha, provaram ser adversários formidáveis. Utilizando o terreno pantanoso a seu favor, eles conseguiram realizar emboscadas eficazes contra as forças americanas. A Segunda Guerra Seminole, 1835-1842, foi a mais cara, provocada pelos esforços para realocar os seminoles. Este conflito prolongado drenou recursos significativos dos Estados Unidos. Liderados por Osceola, os seminoles travaram uma guerra de guerrilha implacável. Osceola emergiu como um líder carismático e estratégico, inspirando seu povo a continuar lutando. A captura de Osceola sob uma bandeira de trégua indignou muitos e alimentou a resistência. Este ato de traição foi visto como uma mancha na honra militar americana. Apesar das probabilidades esmagadoras, os seminoles infligiram pesadas perdas aos militares dos Sioux. Suas táticas de guerrilha e conhecimento do terreno foram cruciais para sua resistência. A Terceira Guerra Seminole
1855-1858, marcou o capítulo final, com um pequeno grupo recuando para os Everglades. Mesmo assim, a luta dos Seminoles deixou uma marca indelével na história americana. Os Sioux, um poderoso grupo de tribos, lutaram pela sobrevivência contra a expansão americana em meados do século XIX. Essas tribos, conhecidas por sua bravura e habilidades de combate, enfrentaram desafios imensos enquanto defendiam suas terras e tradições. A pressão para ceder suas terras ancestrais era constante e implacável. A descoberta de ouro em Black Hills, lugar sagrado para os Sioux, deu início às Guerras Sioux. A corrida do ouro atraiu milhares de colonos e mineiros, intensificando os conflitos e levando a uma série de batalhas ferozes. Líderes como o Touro Sentado, Nuvem Vermelha e Cavalo Louco emergiram como símbolos de resistência. Esses líderes carismáticos e estratégicos inspiraram seus guerreiros a lutar com determinação e coragem. Cavalo Louco, um guerreiro Oglala Lakota, se destacou em inúmeras batalhas. Sua habilidade tática e bravura no campo de batalha o tornaram uma lenda entre seu povo e um adversário temido pelos soldados americanos. Sua liderança culminou na Batalha de Little Big Horn em 1876. Esta batalha, uma das mais famosas da história americana, foi um ponto de virada significativo nas Guerras Sioux. A força combinada de guerreiros Lakota, Cheyenne do Norte e Arapaho derrotou decisivamente o 7º Regimento de Cavalaria. Esta aliança de tribos mostrou a força e a unidade dos povos nativos em face da adversidade. A vitória, conhecida como a Última Batalha de Custer, quebrou o mito da invencibilidade do exército, mas provou ser uma vitória de pirro. Apesar do triunfo, as represálias americanas foram severas, levando a uma maior perda de terras e liberdade para os Sioux.